Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1 da Unifesp. Eu vou comentar hoje os 3 últimos parágrafos da primeira meditação. Tal como eu já adiantei, eu interpreto que esses últimos parágrafos eles não introduzem um argumento novo. O gênio maligno não é propriamente falando um argumento diferente do argumento apresentado nos parágrafos 9 e 10. Ele tem um significado de um lado psicológico e de outro lado, talvez, assim, no sentido desses últimos parágrafos, moral, eu vou comentar aqui, né? E eu vou proceder. É a última análise de texto que eu gostaria de fazer antes de passar para outras coisas no nosso curso, né? Antes de passar para a segunda meditação e fazer talvez alguns comentários de caráter mais geral sobre o lugar da primeira meditação na história da filosofia moderna, e talvez mesmo dentro do sistema cartesiano, mas então o que eu quero enfatizar vão ser 2 ideias. Uma que eu já comecei a falar, que do ponto de vista puramente racional, a posição do Descartes é de que nós devemos suspender o juízo, examinando as razões que nós temos para duvidar das nossas crenças. Nós não somos capazes de sustentá-las de uma maneira justificada, fundamentada, mas também nós não podemos declarar que elas são falsas, né? Elas são incertas ou duvidosas. É isso o que os argumentos, as razões até aqui apontadas pelo Descartes mostram, né? No entanto, nós vamos ver que para o projeto dele de uma espécie de reforma, né, das ciências, ou de uma fundamentação das ciências, né, de começar a construir do zero, de alguma maneira, todo o nosso conhecimento do mundo, se basear apenas nessas razões, levando a uma suspensão do juízo, isso talvez seja insuficiente, né? É o que ele começa dizendo no parágrafo 11, eu leio para vocês. Mas não basta ter feito tais considerações. É preciso ainda que cuide de lembrar-me delas. Eu já comentei lá atrás, várias aulas atrás, que essa primeira meditação, ela é uma espécie de um exercício espiritual, mental, né? É algo que o Descartes pede que o seu leitor fique por meses exercitando essa dúvida, que ela não é uma dúvida puramente racional, você vê o argumento e imediatamente esse argumento produz um efeito sobre nós. Essa dúvida feita dessa maneira, rápida, apenas levando em conta o seu aspecto intelectual, né, como um argumento ou uma prova, isso é muito pouco para que o Descartes consiga promover uma certa mudança no pensamento, né, do seu leitor, né, e nele mesmo. É preciso que a gente insista e se demore sobre essas reflexões. Essa primeira meditação tem um caráter de ascese, em que a gente vai deixar de lado o mundo material e nós vamos aceder ao mundo da mente, o mundo imaterial, e isso é uma trajetória que leva tempo, é uma espécie de conversão, né? Então, não basta apenas ter examinado os argumentos contra as nossas crenças e as respostas, né, os contra-argumentos para tentar manter as nossas crenças na medida do possível. Esse mero argumentar de um lado e de outro, que é absolutamente essencial, mas ele não é suficiente. É preciso mais do que isso, né? Não basta ter feito isso, diz ele, é preciso que eu me lembre dessas considerações, né? E ele explica, ele justifica, ele fala assim: pois essas antigas e ordinárias opiniões ainda me voltam a miúde ao pensamento, dando-lhes a longa e familiar convivência que tiveram comigo o direito de ocupar meu espírito, malgrado meu, e de tornarem-se quase que senhoras de minha crença. Isso é, se eu quero destruir as minhas crenças anteriores, a consideração puramente racional não é suficiente. É preciso
mais do que isso. Porque, de alguma maneira, e aqui volta a um tema que eu acho que é fundamental aqui, que é o tema da liberdade, né? Quer dizer, é como se o meu pensamento fosse escravo daquelas crenças que me foram inculcadas desde pequeno. É difícil que eu consiga modificar o meu pensamento, não apenas do ponto de vista da ideia, mas eu acho que essa é o que está importando aqui é que eu não tenho liberdade, eu não sou livre para construir, elaborar uma visão do mundo de uma maneira crítica, né? Mesmo que eu consiga racionalmente invocar argumentos que poderiam destruir todas as minhas crenças, o fato é que eu não sou o senhor de mim mesmo. Eu não sou capaz de dominar o meu pensamento. Eu não sou livre para pensar ou para aceitar aquilo que a minha razão me mostra que é o correto, né? E que, portanto, eu deveria aceitar. Então, essa ascese, todo esse exercício da primeira meditação é também uma espécie de reconquista da liberdade de pensamento, né? Portanto, nós não devemos considerar o ser humano como puramente racional. Se nós fôssemos puramente racionais, as razões bastariam para promover isso, mas não basta, né? É preciso que mesmo que eu queira, né, mudar os meus pensamentos, eu não consigo, né? Malgrado meu, os meus antigos pensamentos me voltam com frequência, né? E continua o Descartes, eu volto a ler mais um pouco, né? E jamais perderei o costume de aquecer a isso é, de assentir a esses pensamentos, a essas opiniões antigas, né? E de confiar nelas enquanto as considerar como são efetivamente, ou seja, como duvidosas de alguma maneira, como acabamos de mostrar, e todavia muito prováveis, de sorte que se tem muito mais razão em acreditar nelas do que em negá-las. Veja, tudo que ele mostrou foi que essas opiniões são duvidosas, são incertas. Ele não estabeleceu a falsidade delas, mas apenas o seu caráter duvidoso. E mesmo, diz o Descartes, esses argumentos, eles não estabelecem que elas são provavelmente falsas. Ao contrário, quer dizer, se eu estou dormindo ou estou acordado agora, olha, não sei, mas é mais provável que eu esteja acordado do que eu esteja dormindo. Bom, se é mais provável que eu esteja acordado que dormindo, eu vou continuar aceitando que eu estou acordado e, portanto, eu vou continuar tendo todas as minhas crenças, né? O argumento do sonho não é capaz de desenraizar esses pensamentos, não é capaz de fazer com que esses pensamentos sejam eliminados da nossa mente, porque eles são apenas duvidosos, eles não são falsos. E, na verdade, eles são até mais prováveis do que o contrário. Nunca foi a intenção do Descartes mostrar que provavelmente eu esteja dormindo. Não, provavelmente eu não estou dormindo, mas não é certo que eu esteja acordado, certo? Então, se esse é o resultado das considerações do ponto de vista puramente racional, é natural que eu não consiga tirar da minha mente todas as opiniões, certo? Então, é preciso de um estratagema, é preciso de uma estratégia para que eu consiga, de alguma maneira, eliminar todas as minhas crenças, todas as minhas opiniões antigas. E é o que ele vai dizer agora. Eis porque penso que me utilizarei dessas considerações, isso é, das razões que me mostram que as opiniões são duvidosas e incertas, né? Eis porque penso que me utilizarei delas mais prudentemente, se tomando partido contrário, empregar todos os meus cuidados em enganar-me a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos são falsos e imaginários. Portanto, é aquela regra de tomar o que é duvidoso como falso. Por quê? Não porque, do ponto de vista racional, eu consigo estabelecer a falsidade dessas opiniões. Isso a gente já tinha visto e ele repete aqui. Isso não é possível, isso não é factível. As razões mostram apenas que as opiniões são duvidosas, não falsas. No entanto, isso vem uma estratégia meio esquisita, né? Como é que uma pessoa se engana a si mesma, nesse caso, se ela está perfeitamente consciente de que as razões mostram apenas que as opiniões são
incertas, são possivelmente falsas, mas não que esteja estabelecida a sua falsidade, a pessoa vai se enganar como se tivesse estabelecido isso, né? Como é que você finge isso, né? Como é que você se engana, né? Mas esse é o projeto do Descartes, né? Até que, e aqui vem um argumento interessante, até que, tendo de tal modo sopesado meus prejuízos, isto é, considerado, né, pensado maduramente sobre as opiniões antigas, né, essas opiniões ou esses prejuízos não possam inclinar minha opinião mais para um lado do que para o outro, e meu juízo não mais seja doravante dominado por maus usos e desviados do reto caminho que pode conduzi-lo ao conhecimento da verdade. Que esse é o projeto, né? Fundamentar as ciências e conhecer a verdade, né? Mas aqui, vejam, eu passei anos e anos, vamos arredondar, passei 20 anos desde que eu nasci e fui sendo ensinado, pensando que certas coisas eram verdadeiras. Agora, aos 20 anos de idade, eu faço essa revisão geral de todas as minhas crenças, levanto uma série de razões para duvidar das minhas crenças, eu percebo que elas são incertas e duvidosas, tá? Mas isso não é suficiente para que eu as abandone, né? Para que eu ponha elas de lado, né? É preciso algo mais, é preciso que eu suponha que elas sejam falsas, não passem de meras imaginações ou ficções, né, na minha cabeça. Bom, então, a ideia do Descartes é assim, se você ou se você passou a maior parte da vida pensando que elas são verdadeiras, e agora você percebe que elas são duvidosas e incertas, mas que elas são mais prováveis de ser verdadeiras do que de serem falsas, o normal é que se você, pense assim, se você tem uma barra e você vai envergar ela, se ela está aqui, e o que a razão te mostra é que elas são possivelmente falsas, são incertas, mas talvez você não consegue deixar reto a sua, assim, o seu clips, né, uma barra de metal, né? É preciso de alguma maneira que você suponha que ela seja falsa, quer dizer, que você dobre ela deliberadamente a mais do que as suas razões te permitem, para que então você chegue ao meio termo que não é nem afirmar, nem negar, mas é justamente suspender o juízo, né? Para que você consiga, então, abrir mão. A ideia aqui de suspensão do juízo, então, ela aparece duas vezes nessa meditação. A primeira é aquela em que você, ao ver que é duvidoso ou é falso, você percebe que você não pode nem afirmar e nem negar, né? Mas, do ponto de vista psicológico, parece que você continuará afirmando. Tal é o hábito, a força, né? Você não, essas considerações racionais não são suficientes para implantar na nossa mente, de fato, a suspensão do juízo. Para isso, eu preciso, então, ter essa ficção de que elas, ou supor, muito além do que os argumentos me permitem, que essas crenças são falsas, para que, me habituando agora a pensá-las longamente, por isso que essa meditação exige meses. Para combater esses anos de crença, eu preciso pelo menos um exercício de alguns meses, pensando que essas crenças são todas elas falsas, para aí sim equilibrar, né, essa tendência da nossa mente de seguir aquilo que é o habitual, aquilo a que nós estamos acostumados. Então, é preciso acostumar a pensar que elas são falsas, para que esse novo costume de que elas são falsas combata ou equilibre o costume anterior de pensar que elas são verdadeiras, para que então a gente nem afirme, nem negue, nem diga que elas são verdadeiras, nem que elas são falsas, certo? E isso, então, é começar a eliminar o mau uso das nossas faculdades, né? É preciso, então, ir para o reto caminho, né? Digamos assim, isso vai aparecer depois, né? É como se, na nossa infância, a gente tem a submissão, a gente não tem liberdade nenhuma, e a gente aceita as crenças e se acostuma com elas, e elas tomam conta da nossa mente.
Agora, com esse exercício filosófico da primeira meditação, que deve ser longo e demorado, eu insisto, por isso até que eu estou demorando muito em muitas aulas e indo devagar, que é para que a mente se acostume, então, a duvidar das nossas crenças da vida cotidiana, né? E a gente comece a readquirir essa liberdade de pensamento. É como se essa suspensão do juízo fosse o primeiro grau de liberdade. A gente ainda não tem o conhecimento da verdade. Não há verdade nenhuma descoberta nessa primeira meditação. A gente apenas elimina as nossas opiniões antigas, né? Mas é o caminho, é o começo do caminho, do reto caminho em direção ao conhecimento da verdade e da liberdade, né? De usar de maneira livre e plena e sermos responsáveis pelo nosso pensamento e pelo conhecimento que nós produzimos, né? Então, o que eu estou insistindo um pouco é que tem o lado racional e tem o lado psicológico, né? Tem um lado da suspensão do juízo e tem um lado que, de fato, para implementar essa suspensão do juízo, eu preciso tomar o duvidoso como falso. E tudo isso passa por uma questão que não é meramente epistemológica, é uma questão também moral, e isso não é tão evidente, por isso que eu estou insistindo e deixei esses últimos parágrafos para uma aula inteira. Por quê? Porque, de fato, se trata de reconquistar uma liberdade, ou talvez de conquistar pela primeira vez uma liberdade em que a razão possa assumir a sua, né, o ser humano possa, usando a sua razão, assumir a responsabilidade pelos seus próprios pensamentos, né? E aqui tem um caráter claramente aristotélico, me parece, né, que é o seguinte, quer dizer, a virtude é o meio termo para o Aristóteles, isso quase todo mundo sabe, né? Os vícios são extremos, né? Então, entre a temeridade de arremeter contra um exército enorme sozinho e a covardia de você fugir de toda e qualquer briga, existe um meio termo que é a coragem, né? Que é capaz de você saber enfrentar o perigo quando não é uma temeridade e não fugir quando você tem condições de enfrentar o perigo, né? Então, para o Aristóteles, a virtude está no meio termo e os extremos são vícios. De alguma maneira, é isso que está presente aqui nessa primeira meditação, em que, de um lado, você tem um vício que é você aceitar tudo, né? Você passivamente aceitar todas as crenças que lhe são impostas, né, é um vício. De outro lado, também, se você rejeita tudo, isso é outro vício. É como se o Descartes estivesse praticando uma espécie de vício oposto, que é o de não aceitar nada, mas é justamente esse vício oposto, que é duvidar de absolutamente tudo, que vai permitir o reto caminho. Aqui eu já não estou mais falando do reto caminho como a suspensão, o meio termo, eu estou falando tomar todas as crenças como falsas, é o que vai permitir a gente ganhar uma certa liberdade para ter o reto caminho para o conhecimento da verdade. E, portanto, ganhando essa liberdade, esse começo de liberdade na primeira meditação, o Descartes vai poder exercitar isso nas meditações seguintes e estabelecer a verdade, aceitando algumas coisas que ele já aceitava como verdadeiras e rejeitando outras como falsas. É uma atitude moderada, uma espécie de meio termo em que ele nem aceita tudo e nem rejeita tudo, mas ele vai aceitar algumas coisas e rejeitar outras coisas, conforme isso foi estabelecido pela reta razão, pela racionalidade dele, certo? E isso, segundo ele, não vai ter perigo. Por quê? Porque, na verdade, e essa frase é famosa, não se trata no momento de agir, mas somente de meditar e de conhecer. Frase famosérrima, né? Ele, então, a gente já viu que ele pôs de lado, lá no começo das meditações, todas as suas preocupações com a vida prática, ele continua vivendo a sua vida tal como ele sempre viveu. Essas meditações não dizem respeito à ação dele na vida cotidiana, parece, então, que a única questão que lhe interessa é meditar e conhecer, né? Isso
gerou, por exemplo, um livro muito famoso, um livro que tem muitos méritos, que é o do Bernard Williams, em que ele fala que aqui tem um projeto de investigação pura, onde você põe de lado todas as considerações práticas e você se concentra única e exclusivamente na elaboração de uma filosofia, de uma metafísica que sirva de fundamento para uma física verdadeira que te apreenda como as coisas são, né? Eu acho que é verdade que o Descartes está claramente separando aqui um domínio prático de um domínio teórico. O que eu estou insistindo é que esse domínio teórico ele não é isento, talvez ele não seja tão puro assim. Por exemplo, ele não é isento dessas questões morais que eu estou falando aqui, né? Por exemplo, da liberdade, né? De um meio termo, de você usar adequadamente as suas faculdades mentais, né? Né? E que, portanto, também não é uma mente pura, abstrata, quer dizer, o Descartes está o tempo inteiro levando em conta que se trata de um ser humano que tem hábitos, que tem um corpo, e que isso frequentemente volta a colocar esse projeto, de alguma maneira, dentro de um contexto mais amplo, que não é talvez tão puro assim, dependendo de como você entende uma investigação pura, né? Bom, para continuar um pouco mais rápido, que eu já falei praticamente tudo, eu vou ler algumas passagens e encerrar um pouco essa aula, mas então aí no parágrafo 12 ele entra com a ideia do gênio maligno. Suporei, pois, então o pois introduz uma oração conclusiva, né? Então se segue desse parágrafo 11, que, que então ele vai tomar como falso o que é meramente duvidoso, né? E qual é o expediente? Como é que ele pode se enganar a si mesmo? Então, aqui, o Deus enganador é o lado puramente racional do argumento, digamos, né? E aqui ele faz uma espécie de ficção, que é o gênio maligno. Ele fala que ele vai supor, então, não um verdadeiro Deus, opinião que, na verdade, acho que ele nunca duvidou, sempre aceitou, né? Mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. É como se a divindade não tivesse mais nada a fazer a não ser ficar nos enganando, né? E aí vem aquelas frases que a gente fala, pensarei isso, etc. e tal. Então, né, o ar não existe, o céu não existe, as coisas não existem, não tem um mundo, né? É tudo um produto desse grande embusteiro, né? Como o Lebrun chamava o gênio maligno. Então, a ideia do gênio maligno é uma espécie de reelaboração do Deus enganador para que esse argumento possa ter uma eficácia psicológica, mas, como eu insisti, não só psicológica, quer dizer, esse aspecto psicológico tem uma implicação moral muito clara, né? E então ele vai considerar a si mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, né? Ele fala: permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, né, de que essas coisas não existem, são falsas e tal, porque ele está tentando criar um hábito, né, por meio dessa ficção do gênio maligno, para que ele possa então reconquistar a sua liberdade, ou conquistar pela primeira vez a liberdade de pensamento e começar a fundamentação do conhecimento e descobrir a verdade, né? Então, eu acho que aqui fica muito claro, por isso que eu tratei em separado dos parágrafos 11 a 13, do 9 e 10, porque o 9 e 10 é o argumento tal como racionalmente ele é montado, como uma espécie de dilema. E aqui, quando reaparece o gênio enganador, é uma espécie de substituição da ideia de um Deus todo-poderoso, que introduz o dilema, que abre o dilema, que tem uma finalidade psicológica muito clara, visando esse aspecto moral, né? E o parágrafo 13, ele começa assim: mas esse desígnio é árduo e trabalhoso, né? É difícil implantar esse hábito novo contra um hábito, né? Um costume de assentir às opiniões antigas durante 2 décadas, né? De tantos anos. E certa preguiça arrasta-me insensivelmente para o ritmo de minha vida ordinária. Quer dizer,
a filosofia uma hora acaba, eu preciso ir almoçar, preciso jantar, estou cansado, vou conversar com alguém, não consigo ficar meditando o tempo todo, né? Eu não vou para um deserto solitário e que nem um... Não, quer dizer, a vida, embora se trate somente de meditar e de conhecer, que ele deixou os cuidados práticos, quer dizer, isso aqui tem um momento em que se interrompe, e o momento em que se interrompe a primeira meditação, essa pessoa que medita, o Descartes, ou nós, seguindo o seu modelo, nós temos que voltar para a vida ordinária. O corpo exige isso, certo? Né? A nossa atenção fraqueja. E assim como um escravo que gozava de uma liberdade imaginária, quando começa a suspeitar de que sua liberdade é apenas um sonho, teme ser despertado e conspira com essas ilusões agradáveis para ser mais longamente enganado. Assim, então, vocês veem, aqui a alusão é clara ao mito da caverna do Platão, né? Um mito famoso lá na República, no livro 7º, em que o Platão descreve que a nossa vida cotidiana é como escravos aguilhoados numa caverna, vendo sombras passar, e que a filosofia nos leva para fora, para a verdade, para a luz e tal. O Descartes está subscrevendo um pouco essa ideia platônica. A gente acha que a gente está livre, quando na verdade a gente está preso, e esse exercício filosófico vai nos libertar e nós vamos conhecer a liberdade, embora num primeiro momento pareça exatamente o contrário disso, né? Ao contrário, quer dizer, a gente tem ilusões agradáveis aqui nesse mundo da caverna, acha que é livre, mas não é, né? Nós estamos sendo enganados, etc. Tal, né? Então vejam que mais uma vez o tema da liberdade aqui reaparece, e aqui reaparece de uma maneira explícita, e como Descartes claramente quer inverter a maneira usual nossa de pensar. A gente acha que é livre quando é escravo, e quando acha que na filosofia pode vir uma espécie de escravidão, ali é que nós temos a verdadeira liberdade. Então ele vai passar por uma espécie de redefinição, né? Uma espécie de análise e explicação do que é liberdade. Isso vai aparecer mais para frente. Eu vou encerrar por aqui, acho que a gente nós já nos demoramos bastante nessa primeira meditação na análise de textos, né? Então, eu vou encerrar essa aula e depois continuaremos o nosso curso.